da gente discutir o coronelismo, né, principalmente nesse momento das eleições municipais, né? Por que a gente trouxe 3 professores que estudam e pesquisam o contestado? Porque a gente está nessa região. O professor Paulo Pinheiro é professor de História da Universidade Federal do Paraná, e eu quero, professor, que você comece explicando para a gente um pouquinho o que é a Guerra do Contestado, o que foi, né, em qual contexto político ela aconteceu. Bom, boa noite, colegas, boa noite, Thaís, obrigado pelo convite, eu fico muito honrado, né? Thaís é professora, que tem aquele projeto importante das Rosas do Contestado, né? E também fico muito honrado de estar aqui com os professores Rogério e Arthur, né? A Guerra do Contestado é um conflito, né, muito grande acontecido aqui na nossa região, né, entre os estados de Paraná e Santa Catarina, que seria o sul do Paraná e o meio-oeste e Planalto Catarinense, né? É um conflito social, né, com a participação de ervateiros, sitiantes, pequenos proprietários, poceiros, que eram perseguidos por coronéis, grandes fazendeiros, coronéis da Guarda Nacional e grandes fazendeiros, grandes proprietários fundiários, e também perseguidos pela Brasil Railway, né, que era a companhia de estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, administrada pelos norte-americanos, né, que, em aliança com os coronéis, promoveu também uma grilagem de terras de grandes proporções, né, tanto na linha norte-sul, que ia de União da Vitória até Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, como na linha oeste-leste, né, que era um ramal que saía de União da Vitória e ia até a região, ainda estava em obras, né, mas ia até a região de Rio Negro, né? Então, pegando os vales do Rio Iguaçu e Negro, né, e no ramal norte-sul, o Vale do Rio do Peixe, né? Então, um acúmulo de problemas, né, a Guerra Federalista anterior, a tradição do Monte João Mania, uma série de eventos, né, fizeram com que essa população passasse a se reunir, e depois que passaram a se reunir, como em Taquarussu, mais tarde em Irani, essa população reunida, ainda pacificamente, passou a ser atacada, né, pelos coronéis, pela polícia e depois pelo exército. E aí a guerra vai ganhando volume, né? Ela acontece entre 1912 e 1916, né? E ali a gente já tem a clara presença desses personagens, né, que são o motivo principal dessa live, né, que são os coronéis. Quem eram os coronéis naquele tempo? Naquele tempo, eles mandavam absolutamente nos municípios. Eles tinham o poder, era muito mais do que um poder político, era o poder político e o poder pessoal, né? Isso fazia parte da essência do coronelismo. Isso é até bem retratado na literatura, né? Pelo Gilberto, pelo Jorge Amado, né? E por vários outros escritores, né? Normalmente as pessoas dizem, mas o coronel é um fenômeno do Nordeste do Brasil. Não, o coronelismo é um fenômeno de todo o território nacional, né? De norte a sul do Brasil, né? Sempre o poder político local foi exercido por esses chamados mandões, né? No período colonial se chamava de mandonismo, né? No século XIX, quando o Império cria a Guarda Nacional como uma guarda paramilitar, paralela ao Exército, inclusive, né? O critério de participação na oficialidade da Guarda Nacional era o fato do sujeito ser eleitor do Império. E só eram eleitores no Império os proprietários, né? Desde os proprietários mais ou menos médios até os mais ricos, né, os maiores proprietários de terra, né? Então, esse foi um dos critérios, né, de seleção censitária, vamos dizer assim, pela renda, né, que acabou deixando o poder político na mão desses indivíduos. E mesmo depois, com a República, o poder dos coronéis vai continuar, né? E mesmo depois de várias repúblicas e várias fases da República, a gente vê ainda hoje o poder do coronel se reproduzir. E em muitos municípios
do Brasil e mesmo em capitais, né? Então, qual é a lógica do coronelismo? Ele funcionava a partir de um jogo de intimidação e também de legitimação, né? A intimidação se dava principalmente pelo fato desses coronéis terem bandos armados, né? Eles tinham realmente uma força paramilitar. Na época da Guerra do Contestado, vários deles foram chefes de vaquianos. Quem eram os vaquianos? Eram civis empregados pelo exército, né, para combater os caboclos nos redutos do Contestado e das cidades santas, né? Então, esses coronéis, eles acabavam continuando, né, eles continuavam trabalhando para o poder central e para o poder local. E eles chefiavam bandos privados de seus agregados, de seus dependentes, das pessoas que viviam, como se dizia antigamente, entre aspas, né, de favor, dentro da fazenda, né, como poceiros, meeiros, agregados, peões de estância, né, gente que dependia economicamente desses coronéis e que acabava sendo mobilizado contra os inimigos desses coronéis, era mobilizado em períodos eleitorais ou era mobilizado em guerras, como a Guerra Federalista, como a Guerra Farroupilha ou como a Guerra do Contestado também, né? Então, o coronelismo é um fenômeno que liga essa subordinação e os peões, os agregados e os pobres mais fragilizados economicamente têm em relação ao poder econômico do coronel, pelo fato de frequentemente ser um grande proprietário de terras, né? E, ao mesmo tempo que existe essa clientela, vamos dizer assim, social do coronel, existe uma outra clientela política do coronel, que são os setores urbanos, são os setores médios, que são muitas vezes intimidados pela força privada armada que tem esses coronéis, pela força do cabresto, pela intimidação, né? E também pelo domínio de cargos públicos urbanos que frequentemente esses coronéis tinham e ainda têm, né, em muitas regiões. Então, assim, eu queria só dar uma largada inicial, né, e não monopolizar a conversa, né, deixar os colegas aí participarem do debate. Obrigado por enquanto. Professor, obrigada pela sua resposta, né? Agora eu queria fazer uma questão, né, tanto para o Rogério quanto para o Arthur e para o professor também, que é a respeito dos conflitos de terras, né? Se elas derivam principalmente desse período da Primeira República, e como que são esses conflitos hoje também, né? O Rogério que trabalha com isso bastante, né, Rogério, sobre os movimentos atuais também. Eu queria deixar aberto aqui para vocês. Eu acho que eu vou começar, então. Quero primeiro dizer uma boa noite para o professor Paulo Pinheiro Machado, né, professor nosso aí, talvez um dos maiores nomes aí no Brasil sobre contestado. Também para o Arthur, né, foi eu e para a Thaís, estender isso para os dois, porque fizemos parte aí de uma geração de estudantes da FAF-UV, né, ou da Unespar, hoje, né, União da Vitória, e são aí professores, o Arthur com um excelente trabalho na internet, também o canal dele no YouTube, a Thaís, essa mulher que eu conheci menina ainda, né, e que está fazendo uma luta muito grande ali. E claro, o professor Paulo, que é referência aí nesse tipo de estudo. Falar um pouco do coronelismo nessa região, como do contestado em si, né, e dos movimentos atuais, é um pouco também olhar, não antes da guerra, apenas da guerra do contestado como um conflito aí por terras que foram disputadas aí por uma concessão do Estado, mas também olhando por um viés diferente um pouquinho, né? Eu acho que o Brasil, né, teve desde 1850 com a Lei de Terras uma concentração muito maior na mão de de poucas famílias, né, com muito poder, né? E a Guerra do Contestado foi um dos conflitos aí que expôs isso, né? E que teve total participação do Estado como meio opressor também disso. Então, acho que o coronelismo ele começa a surgir muito antes da Guerra do Contestado, né? A forma, o poder político, territorial, econômico, né? Que vai se estender até hoje. Depois eu vou falar um pouquinho também desse coronelismo moderno, vamos dizer assim, né? Porque, como o professor Paulo falou, né,
se conhece muito, ou se fala muito, da Bahia, do Nordeste, dos coronéis, né? A literatura e os filmes no Brasil hoje trabalham muito essa questão do Nordeste. Mas a nossa região e todas as outras regiões tiveram uma influência muito grande dos coronéis, né? De uma forma até meio que, como que eu posso dizer assim, o tempo inteiro violento, seja ela na violência física, como também na violência pessoal, na violência do poder, né? Então nós tivemos todo esse período aí que eu coloco como a pedra fundamental a lei de terras, mas isso tem alguns historiadores que vão puxar as capitanias hereditárias e tal como tradição no Brasil, né? Mas eu acho que juridicamente o problema se estabelece muito com a lei de terras, né? E eu estudei, quando fiz o mestrado, né, trabalhei muito com essa questão da escravidão, né? E todas as políticas de abolir a escravidão começam com o negro, com o pobre, com o trabalhador não tendo acesso à terra, né? E isso vem se estendendo por muito tempo. Dependente dos últimos anos, dos avanços e retrocessos que tivemos, né? A política de distribuição de terra caiu muito sobre a questão de quem manda na terra e manda no poder político, econômico e social, porque acaba sendo o meio social, né, que vai fazer todas essas organizações. Então, os coronéis da modernidade de hoje, ela não tem uma mudança assim, não dá para você olhar e dizer assim, mudou muito. Mudou o sistema, mas o mando ainda continua, como o professor falou, ainda continua muito concentrado e eles têm um poder muito forte ainda nos dias de hoje. Acho que é isso aí para começar, Thais. Arthur, quer comentar? Quero sim. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar nessa live aqui com vocês. Queria agradecer a Thaís pelo convite. Queria cumprimentar o Rogério, que eu estava comentando com a Thaís antes de começar a live. Foi um dos caras que me ajudou muito quando eu comecei. Viu eu entrar a primeira vez, tanto ele quanto a Thaís viram ver eu entrar, lamentavelmente, a primeira vez na sala de aula. Foi horrível. Eles me ajudaram muito no começo, me deram bastante conselhos e eu tenho muita gratidão por isso. Cumprimentar o professor Paulo, que eu tive o prazer de conhecer ano passado no congresso. Tive a oportunidade de levar os meus alunos de ensino fundamental para assistir uma fala dele. É uma honra mesmo estar com ele aqui, corroboro com o que o Rogério falou, e se trata de um dos maiores historiadores do contestado. Sempre enfatizo muito contestado nas minhas redes sociais, né? Atualmente estou trabalhando com um canal no YouTube, que é o Ensina Arthur, e estou fazendo lives, estou discutindo contestado, é um tema recorrente para mim, e creio que seja isso que nos trouxe até aqui. Inclusive, a minha primeira convidada da live foi a Thaís, que me encorajou a começar esse processo. Falar sobre coronelismo, ele envolve milhares de coisas diferentes, e a proposta que eu penso para a gente discutir hoje aqui é muito a ideia do que significa o coronelismo nos debates dos bancos escolares. Como a gente aborda Brasil República e como que é essa visão republicana, e não só pensar, e acho que é importante colocar o coronelismo como um todo aqui nessa discussão, porque a gente tira aquele caráter regionalista que o contestado tem, o que eu digo no sentido de que ele está muito preso ao contexto nosso, e aí você coloca realmente o contestado como um movimento de América Latina, como um movimento grande, movimento de transformação social, não um movimento simplesmente da construção do estereótipo do jaguncismo, né? Que é aquela coisa que o professor Paulo bem citou ali, a questão dos vaquianos, por exemplo, que eram uma força auxiliar no processo de opressão que os coronéis implicavam aqui na região do contestado, mas a gente pegar também um contexto onde a gente perceba que esse movimento grande aconteceu também num sentido de que ele serviu como um momento para as forças militares brasileiras fazerem a sua propaganda, ao mesmo tempo que ele também vai servir como um elemento fundamental para a gente entender as transformações que tem sobre a posse da terra. Que se deixe de enxergar o contestado como um movimento, como uma guerra, mas sim como um movimento sertanejo,
né? O professor Paulo coloca no Liderança do Contestado, ele bem enfatiza isso, sobre a nomenclatura, né, que fala, tem uma discussão que vem do Maurício Vinhas de Queiroz também, a nomenclatura do conflito, que caracteriza ele como um movimento que construiu estereótipos e que favoreceu o discurso da história desses pretensos vencedores, que são esses coronéis, que como tinham antigamente, tem hoje, como o Rogério bem falou, esse coronelismo se manifesta ainda na atualidade, ele se manifesta a partir da opressão, a partir da construção de uma narrativa que oculta o contestado, né, nas suas incansáveis comparações com o movimento de Canudos, onde a elite baiana abraçou o movimento. A gente tem essa dificuldade aqui, porque na verdade foi ocultado, ou se foi pejorativamente construído alguns arquétipos dentro do contestado, que vão sendo transformados dentro da historiografia, mas ainda existe uma barreira muito grande dentro da escola para se quebrar isso. Você tem professores, você tem estudantes que ainda entendem o contestado como um movimento de fanáticos, como um movimento de simplesmente né, na visão pejorativa, pessoas malucas que seguiam um outro indivíduo ali, e na verdade você tem que desconstruir toda uma ideia para você poder reconstruir isso, e isso é muito interessante, porque quando você começa a cutucar os alunos ou falar com eles, você começa a perceber que as narrativas orais, as tradições caboclas, estão presentes no seu discurso, estão presentes ali na família, a partir do batismo do monge, a partir das religiosidades, e aí você tem uma outra visão que nem mesmo ele se interessou em pesquisar, mas ele acaba sendo estimulado nesse processo. Eu acho que entra nesse sentido. Entender o coronelismo como uma fatia do Brasil República que estava presente aqui, e é bastante interessante a gente contextualizar o que era o Brasil dos primeiros 40 anos, a gente entender esse processo, para que fique claro que o contestado não é só um movimento que aconteceu no interior do Brasil ao mesmo tempo que a Primeira Guerra Mundial, e acabou sendo esquecido de certo modo, mas que ele seja visto como um movimento de luta e de resistência pela terra e pela distribuição de renda, que vai remeter a momentos do século XIX, do século XVIII, e que vai ganhar muita força com os movimentos messiânicos também. Eu acho que seria isso para começar. Obrigada, Arthur. Queria fazer uma observação, né, e acho bem importante, e isso vai acontecer durante a nossa fala, porque quando a gente fala do coronelismo ou dos coronéis, eu acho que tem uma imagem na cabeça das pessoas, né? Quando a gente coloca aqui do início do século XX, fica aquela ideia do fazendeiro, né, que detém muitas terras. Mas como que a gente traz essa ideia do coronelismo hoje, né? Quem são os coronéis hoje na nossa região, como o professor Paulo Pinheiro, o Rogério e o Arthur colocaram, né? Tem nas capitais, tem nas grandes metrópoles, né? Como que a gente identifica esses coronéis hoje? Eu acho que antes da gente falar de hoje, eu queria ainda retomar uma questão importante levantada pelo Rogério, já ele começou a tratar, né? E que eu acho que é importante a gente não esquecer de registrar aqui. Né? Teve uma vez que eu dei uma palestra, acho que foi em Canoinhas, não me lembro agora exatamente se foi Canoinhas ou Rio Negro, mas eu acho que foi em Canoinhas. E aí uma senhora, no final da palestra, me procurou e disse assim, olha, o meu avô era um coronel, grande fazendeiro, mas ele comprou aquelas terras dele e tal, e ela disse o nome da família dela ali, né? E eu disse, olha, minha senhora, a senhora me desculpe, mas eu conheço a propriedade do seu avô, e eu sei como que ele tomou essa propriedade, né? E eu acho que essa é uma discussão importante para a gente entender a origem dos coronéis, porque eles não compraram por essas terras. Essas terras eram terras indígenas, eram terras de populações tradicionais, eram terras de caboclos e tal, e foram apropriadas privadamente por esses coronéis. Muitas vezes na intimidação, outras vezes com o uso da violência, né? Isso a gente pode ver e acompanhar pela documentação histórica, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, quando fazendeiros vêm descendo lá dos Campos Gerais, do Paraná, indo para o oeste, indo para Irati, Guarapuava, União da Vitória, depois para a região de Palmas, passando, então, por todo esse território, né? Eles vão o quê? Eles vão apropriando o território indígena, apropriando o território caboclo, né? Existiam pelo menos 4 formas de concentração de terras antes da Guerra do Contestado,
né? Algumas mais aceleradas, outras mais lentas, né? Existia um processo mais lento, que era o acúmulo e a concentração de terra por parte dos pecuaristas, que eram os grandes criadores de gado nos campos gerais, né, do Planalto. Né? Por toda parte, eles são os primeiros a se apropriar desses campos gerais. Né? Os pobres iam para os matos, derrubavam os matos para fazer pequenas roças, invernadinhas, e logo atrás vinham os grandes e engoliam essas pequenas propriedades que já tinham benfeitorias, já tinham sido apropriadas pelos pobres, que eram transformadas em agregados ou peões desses fazendeiros. Né? Esse é um processo. O outro processo é aquele que acontece na questão de limites, bem aí onde vocês estão, entre União da Vitória e Porto União, né? Ou seja, era uma região disputada entre os dois estados, o Vale do Rio Iguaçu era, para os catarinenses, o limite norte do seu estado, enquanto que o Paraná queria colocar as fronteiras lá a partir de Caçador e no Vale do Rio do Peixe. Né? Então, a forma de se apropriar de terrenos era fazer com que, em território contestado, vários coronéis do Paraná registravam terras nos territórios contestados em cartórios paranaenses. Isso fez o Juca Pimpão, de Palmas, o Amazonas Marcondes, aqui de União da Vitória. Aliás, ele era proprietário fundiário, mas era também dono de uma companhia de navegação do Rio Iguaçu. Né? O Arthur de Paula, na região lá do Rio Paciência, o Leocádio Pacheco, né? O Fabrício Vieira, todos esses eram coronéis sediados no Paraná que grilavam terras contestadas na parte que depois ficou com Santa Catarina. Né? Tem também a grilagem da Companhia Estrada de Ferro, que eu já falei antes, né? Que tomou todos aqueles territórios contíguos à Estrada de Ferro para a colonização com imigrantes alemães. Né? Esse foi o processo mais acelerado. E também teve a privatização dos ervais. Os ervais, aquelas ervais nativos de produção de erva mate, que todo o inverno os caboclos iam lá colher erva mate, eles passaram a ser apropriados privadamente. Né? Então, as grandes fortunas da pecuária, do comércio da erva mate e do comércio em geral do meio-oeste catarinense do sul do Paraná foram construídas a partir desse processo de apropriação fundiária. Né? Então, não é uma apropriação fundiária normal, porque o fulano já era rico e continuou rico. Não, é uma apropriação de terras públicas. É o que a gente vê o processo a continuar acontecendo na Amazônia hoje. É muito semelhante. Né? Os proprietários vão e avançam sobre a floresta, as terras públicas, ocupam territórios indígenas, expulsam populações tradicionais de seringueiros, de extrativistas e vão levando o gado, levando o agronegócio adiante. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, para a gente trazer para os dias de hoje esse debate. Né? Eu vou pegar o gancho, então, do professor Arthur, tá? Me dá licença, né? Eu acho que o professor Paulo chegou num ponto, assim, bem dos tipos de apropriação das terras no Brasil, né? E isso vem acontecendo hoje. O professor colocou, talvez, o quarto exemplo aí de apropriação de terras é o que a gente tem mais na atualidade, né? E eu já vou falar dos coronéis, da comunicação, talvez, que se você for ver, eu trabalho muito com rádio comunitária também, né? E daí nós vemos aí que é um meio que também muitos coronéis ainda tem muita influência, né? E tem um messianismo agora também muito importante nesse meio, né? Mas assim, voltando à parte que é a ideia inicial da nossa live aqui, é falar justamente desses processos aí que aconteceram na região. Né? Na região do Contestado, né? Eu estou um pouco fora, moro em Paulo Frontin, que é sul do Paraná, mas é uma cidade assim que foi muito colonizada por poloneses e ucranianos, depois alemães e italianos, né? Mas que tinha uma população cabocla e indígena que também foi meio que expulsa dessa região no início da colonização, quando o Coronel Amazonas teve todo esse direito de explorar o Vale do Rio Iguaçu, né? Então, esse primeiro processo, o professor Paulo falou, né?
dá para se localizar toda essa região do Contestado no meio de um grande, como é que eu posso explicar assim de uma forma que todos entendam, né? De regiões produtoras, né? De regiões econômicas, por exemplo, os Campos de Palmas e Guarapuava, região dos Campos Gerais e o Caminho de Viamão, né? E daí tinha um vazio aqui, era um vazio econômico, vamos dizer assim, que é o primeiro exemplo que o professor Paulo colocou, né? Que o pessoal não tinha lugar dentro dessa exploração pecuária, que a região ao entorno se estabeleceu, e eles acabam indo para o mato, né? Abrindo caminhos, abrindo roças, pequenas picadas, né? Potreiros, né? E criando o gado ali, para tentar se estabelecer dentro disso. No meio de tudo isso tinha a erva mate, e a erva mate foi talvez um dos principais fatores aí que deu economicamente, né, ou financiou economicamente essa população aí dos campos da região do Contestado em si, né? Então, acho que essa região aí foi uma região que teve no meio ficou arrodeada, como diz o nosso pessoal aqui, né, de campos produtivos, e essa população marginalizada acabou entrando nesse Contestado, que é a base social de toda essa população cabocla que foi massacrada, né, foi expulsa, né, ou teve problemas nessa guerra aí do Contestado, ou nessa revolta, como alguns historiadores afirmam e tal. Eu acho que, para começar e pegar o gancho, é ali, né? Mas voltando na questão dos dias de hoje, Thaís, eu acho que mais importante seria ver que muitas pessoas, muitas famílias, inclusive famílias tradicionais da nossa região, o professor citou algumas, né? Ainda estão com um certo coronelismo, né, na região, nessa região do Contestado. E isso não é só na questão de ter terras, mas como eu falei na parte de comunicação, mas também falei na parte aí, dá para se citar, né, hoje com a industrialização ou com as grandes produções de pinos, eucalipto e, enfim, essa exploração agroflorestal, muitas famílias continuaram, né, há um bom período. Se agora o setor madeireiro não é tão forte, foi muito influente na nossa região. E se você olhar essas tradicionais famílias aí da região, muitos ainda estão na ativa, né? Então, acho que dá para se situar muito assim, que se eles, como o professor Paulo falou, não compraram essa região, acabaram herdando muita coisa dessa região e até hoje, nos dias atuais, estão aí, né? Acho que eu passo a bola para vocês aí. Arthur? Agora quem pega o gancho sou eu. Agora quem vai pegar o gancho do Rogério sou eu. Ele tocou em 2 pontos que eu tinha colocado como centrais aqui da minha explanação ali, que é justamente a repetição das mesmas famílias, a manutenção delas no poder aqui na região do Contestado. Você tem as mesmas pessoas, os mesmos descendentes, os mesmos sobrenomes, e é só você pegar um livro que tenha toda a história política do município daqui da região, você vai encontrar as mesmas famílias, né, nessa repetição de poder. E eu acrescentaria ainda na ideia do controle narrativo, né, porque na verdade a visão que eu até coloquei controle narrativo aqui, que foi essa ideia que ele falou dos meios de comunicação, isso está extremamente presente. Lamentavelmente aqui em Caçador, a gente tem em alguns setores da imprensa, por exemplo, pessoas que, por exemplo, repudiam o trabalho dos professores ou o exercício deles. Semana passada ou retrasada tivemos um episódio aqui bem estranho, por assim dizer, de um jornalista falando sobre a prática dos professores em sala de aula, criticando o trabalho deles. Então, assim, a gente já tem uma ideia, e vamos colocar assim, politicamente hoje, se a gente tem uma vertente conservadora nessa região, ela também é uma herança desse processo, porque se existe um controle narrativo, e como sempre existiu, de você trazer as notícias ou as visões de um determinado grupo, isso vai favorecer também a manutenção de certos discursos de desigualdade.
né? Então, nesse controle narrativo ali que o Rogério elucida, eu acrescentaria ainda também a forma como abordamos, e eu acho, eu não posso dizer pelo contexto nacional, porque eu não sei como é uma escola no Pará, mas eu posso dizer que, no geral, quando a gente fala de Brasil República, a gente cria antagonismos. Eu acho que isso é um problema, muitas vezes, do ensino de história. Criar o antagonismo de dizer assim, o Império acabou e a República veio como a salvação. Deodoro proclamou a República, não se fala tanto na questão do golpe republicano, como se deu as relações na República, por que existiram os movimentos sociais. Você aborda os movimentos sociais, mas você não explica por que eles acontecem. Então, você pensar que existiram todas essas vertentes, essas transformações, por que alguns desses movimentos eram muito parecidos? Por que as reivindicações deles normalmente eram de pessoas oprimidas ali, que estavam buscando pelo menos ter o direito a algumas coisas? E quando você lembra com muito ufanismo, você lembra muito da industrialização do Brasil no início do século XX, você fala muito sobre a vinda dos europeus para cá, você esquece que existe toda uma narrativa autônoma aqui na região aqui onde tem indígenas, onde tem caboclos, que são resquícios desses elementos culturais. Então, eu creio que essa industrialização que veio para cá também, e veio com a ideia de progresso na construção da estrada de ferro, e que se manteve aqui com a exploração da madeira. Eu estou falando do município, né? Repito, estou em Caçador, é um município que tem muitas indústrias, e o que mexe a economia do município são o monopólio dessas indústrias que vendem para fora do país. E muitas das pessoas que vivem aqui, muitas dessas pessoas que moram aqui na região, elas dependem disso. E muitas vezes existe uma ausência de perspectiva, e eu vejo muitas vezes pelos estudantes, de que eu não preciso do ensino superior, eu vou lá, eu vou trabalhar em tal empresa, vou ver dessa forma. Meio que não há também uma construção de perspectiva. E isso é uma herança histórica também desse processo coronelista. Quando você oprime um determinado grupo, ele se acomoda e se mantém. Ele não tenta resistir a esse processo. Quando eles silenciaram o contestado, quando eles tentaram caçar, principalmente no pós-contestado, não só no conflito, mas toda a questão sanguinária que envolveu e todas as maneiras de movimentos sociais foram silenciados, eles acabaram sendo vistos como antagonizados como algo ruim, algo péssimo, algo que estragaria a república, a ordem social. E isso, se você for analisar friamente, você observar, é um discurso que permanece até hoje. O antagoniza o diferente, antagoniza outra cultura. Você esquece que aquele outro indivíduo que tem uma outra forma de ver o mundo, de se construir, ele também tem chance e tem direito a esse mesmo espaço. E esse espaço, ele é muitas vezes transformado num local de disputa, sendo que a disputa é extremamente desigual em inúmeros aspectos. Então, quando a gente fala historicamente, eu acho que essa é a abordagem que a gente tem para pensar no todo, e nós, da área da história, nós 4 aqui, a gente sabe isso, mas quando a gente fala para os demais, quando a gente fala para a população, quando a gente fala para o estudante de ensino fundamental, quando a gente fala para o estudante de ensino médio, a gente tem que ter em mente que a linguagem que a gente tem que trazer para a história não é simplesmente ele saber os fatos em si, mas é ele saber interpretar esses fatos e questionar o porquê que o meio social dele vive dessa forma, ou seja, uma construção constante de você transformar esse indivíduo em alguém que questiona o seu meio e percebe que, opa, peraí, tem uma coisa muito errada na formação social do local onde eu vivo. E aqui não é diferente, aqui na verdade é muito agravante, aqui eu sempre digo que é uma parte do sul do Brasil que o sul do Brasil não mostra. Não é aquele sul do Brasil vendido para fora, né? Você vai perguntar para uma pessoa, é alguém que é o estereótipo de uma pessoa de Blumenau, por exemplo, que é o que vendido como uma ideia de Santa Catarina. E mesmo assim, você tem populações que estão em Blumenau e são ocultadas por esse embranquecimento europeizado que acontece. Então a gente tem questões raciais, sociais, étnico-culturais, inúmeros problemas que dão uma sensação de explosão da cabeça quando a gente começa a pensar. Arthur, obrigada. Professores, querem fazer mais algum comentário? Nós temos algumas perguntas aqui que o pessoal tem colocado. Eu acho que eu gostaria de comentar alguns pontos também do que foi levantado pelo Arthur, né? Porque há um debate, né,
muito importante sobre as origens do racismo no Brasil, né? E uma das conclusões que muitos pesquisadores chegam, né, é que o racismo ele tem origem já na escravidão, né? E a escravidão ela estava extremamente associada à origem desses coronéis, né? Então, a gente não pode dissociar, né, uma série de preconceitos, de visões, de subalternização e de marginalização de setores importantes da população, né, como também parte da continuidade desse processo, né? Como era também, né, aquilo que, bom, aparece na literatura, né, mas também aparece na história, né? Existe uma certa licenciosidade sexual dos coronéis, né? Isso foi até caso de crises políticas, tanto em curitibanos como em Canoinhas, na época da Guerra do Contestado, né? Isso não é casual, não foi um acidente, isso era parte daquilo que os coronéis achavam que era do seu direito, né? Era o direito de ter o poder sobre a vida das pessoas, das famílias, e, inclusive, alguns se sentiam no direito de assediar as filhas dos seus trabalhadores, né? O que frequentemente levava a crises, a desafios de honra e a outros conflitos, né? Então, acho que isso também faz parte do coronelismo, né? Acho que é um dado importante, né, para a gente ver esses outros aspectos não tão visíveis, né? Agora, em relação aos meios de comunicação mencionados, né, pelo professor Rogério, eu acho muito importante pontuar isso, né? As concessões de radiodifusão no Brasil, e a radiodifusão inclui tanto a rádio como a televisão, as rádios AM e FM, e os canais abertos de televisão, eles são concessão, uma forma de concessão política, né, dado pelo Ministério das Comunicações, a partir de um jogo político parlamentar, onde, de novo, o poder local e o poder dos coronéis também trabalha para a sua reprodução, e faz com que outros órgãos do governo reprimam rádios comunitárias ou qualquer outras iniciativas de democratização da comunicação, que sempre são muito tímidas, muito restritas, e com o raio de território atingido sempre bastante restrito, né? Então, acho que o desafio aí colocado hoje para nós, para enfrentar a necessidade de democratização da sociedade brasileira, eu não vou falar nem em redemocratização, mas em democratização de fato, a democracia que nunca existiu para os de baixo, para os pobres no Brasil, né, tem que enfrentar essa questão da comunicação. Professores, tem algumas perguntas que o pessoal colocou aqui e alguns comentários que eu gostaria de colocar para vocês, né? A gente já falou da questão vocês pontuaram algumas questões sobre a comunicação, mas o Odenir traz aqui para a gente, né? Gostaria que fosse falado sobre a influência do coronelismo nas chamadas famílias tradicionais de União da Vitória e região, que ainda disputam o mando da região, haja visto que a mídia local trata dessas famílias como importantes, né? Rogério e Paulo Frontinha, a Nayara, sua filha, né, trabalha na rádio comunitária, né? A Nayara maravilhosa, está aqui acompanhando a gente, né? Vocês sabem toda essa dificuldade. O Arthur está usando as mídias sociais agora para trabalhar o tema do contestado, que é muito difícil ser discutido. A gente sabe da resistência que tem de trabalhar o contestado, né? E trabalhar todas essas questões políticas, né? Dentro das escolas ou em materiais didáticos que a gente produz. E aqui, trazendo para a União da Vitória, né, que é a cidade que eu moro, a gente vê muito essa discussão hoje, principalmente agora na eleição, do grupo dos 30, né, que sempre colocam nas redes sociais, o grupo dos 30 anos, né, os coronéis dos 30 anos. E eu gostaria de perguntar aqui para vocês, né, como que um novo coronel surge? Por exemplo, que não veio de uma família que herdou, né, toda essa trajetória que já foi falado, mas como que um novo coronel surge, gente? Queria colocar, se vocês puderem responder isso para a gente. Se me permitem, né? Bom, se a gente for olhar a questão de coronelismo, né, e assim como que um coronel que talvez
vem de uma origem humilde e acaba se tornando coronel, né? Tu colocar no meio político nacional hoje é bem isso, né? Nós tivemos aí um momento muito né? Que as pessoas entraram muito numa questão de que não queremos mais isso, e daí acabaram colocando na mão de pessoas, né? Se você for para o Rio de Janeiro hoje, vai ver que os milicianos dominam lá, são praticamente coronéis que existiam aqui no período do contestado, né? As pessoas que vivem naquele momento, e eu tenho muitos amigos, e alguns estão acompanhando a live de hoje, que moram no Rio de Janeiro, e se você ouvir o que eles falam no dia de hoje, é o mesmo coronelismo, entende? Então, poderia citar inúmeros fatores que vão colocar essas pessoas que vêm de uma, vamos dizer assim, de uma origem humilde e acabam se tornando coronéis, né? Não é algo assim. Acho que a influência, o homem em si, ele vai sempre olhar assim para uma questão de ter o poder, né? Ou de ser alguém. E, quando eu, na época do movimento dos atingidos por barragens no Rio Grande do Sul, ou no MST, né, se falava muito dos pequenos proprietários rurais, né, que eram sem terras, que tinham um pequeno pedaço de terras, mas se achavam grandes fazendeiros, né. Quanto mais terras eles tivessem, a visão deles sobre o mundo mudaria. Qualquer pessoa que entra, vamos dizer assim, qualquer pessoa que acaba tendo esse poder e não tiver uma conduta ou tiver um meio de se organizar pessoalmente ou mentalmente para que se faça isso, acaba se corrompendo. Infelizmente, isso é uma coisa que não é algo que a igreja vai fazer, né? Ou a fé da pessoa vai fazer. Isso é uma questão de caráter mesmo, né? Muitas pessoas humildes acabam tendo posições na sociedade muito importante, né? Ou com uma influência muito grande e não se deixam corromper, ou não acabam se tornando coronéis, né? Acabam mantendo a sua mesma conduta, né? Outras, infelizmente, não tem como fazer. Isso é muito mais da filosofia, vamos dizer assim, né? Mas surge por aí, surge talvez pela oportunidade, né? E acaba, e se a pessoa não tiver qualquer indivíduo, né, tiver o caráter de saber se manter nesse meio de uma forma organizada, se vai nisso. E eu vou falar um pouco assim da questão mesmo assim, de talvez pessoas da esquerda, né, que você tem no Brasil ou que vieram para a esquerda muito por aquela situação de que é a moda o quê? E depois se tornaram coronéis, né? Então tem que se cuidar muito disso, né? Isso é só uma opinião pessoal minha, né? Mas é por aí eu acho que começa toda essa parte aí de surgimento de coronéis nesse meio dessas pessoas aí que não tinham uma família tradicional, como se falou de União da Vitória, né? União da Vitória, se você pegar e colocar os 30 que a Thaís colocou aí, vai muito longe, né? Tem muita gente aí que não faz parte dos 30, mas está ali nos 30 querendo fazer parte, está ali juntinho querendo fazer parte dos 30. Professor Arthur? Ou professor Paulo, né, que são todos professores, né? Daí você fala um professor, fico esperando ver qual que é. Querem fazer um comentário também? Eu não conheço esse grupo dos 30 de União da Vitória, né? Mas eu sei como que as coisas se passam em vários municípios vizinhos, né? E em regiões semelhantes, né? O que acontece normalmente, né, nesses territórios é que depois da guerra houve uma nova camada de população e de colonização que se sobrepôs, né, à população existente. Então, há uma nova camada de comerciantes, de industriais e de outros proprietários, muitos de origem imigrante, alguns imigrantes de segunda ou terceira geração, muitos vieram do Rio Grande do Sul ou de outras regiões do Paraná, né? Então, assim, são pessoas que vão galgar nos negócios, no agronegócio, nos mais diferentes meios, né, modernos, capitalistas, né, e vão almejar o poder dos coronéis, né? Isso aqui, e muitas vezes até reproduzem as mesmas formas de dominação, né?
Então, esse eu acho que é um ponto crucial, né? Existe um padrão de dominação coronelística que é exercido também pelos novos ricos e por outros setores, né, que chegam a essa posição social, né? Então, é um padrão de comportamento a partir de uma privatização do aparelho político, né? Essa é a lógica do coronel. Quando ele cede e passa para a população alguma coisa, ele diz que aquilo é fruto da bondade pessoal dele, ele quer transformar isso numa forma de política de clientelismo, né? E não como se fosse atendimento de uma demanda, de direitos da população, né? Então, o coronel ele é contra a impessoalidade na política. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque a ideia original de república é um regime da impessoalidade do governo das leis, né? E tudo que nós temos no coronelismo é a anti-impessoalidade, é a pessoalidade em essência. Muito bem colocado, professor. Eu acho importante a gente trazer também a questão dos coronéis do sacerdócio, né? A gente sempre esquece de colocar isso, mas um dos novos modelos de coronéis hoje estão envolvidos muito com as igrejas evangélicas, né? A gente tem visto cada vez mais esse setor conseguindo se eleger, né, para cargos de deputados federais, estaduais, dentro das câmaras municipais. Então, o sacerdócio ele vem também como, a gente também não vamos generalizar, né, antes que alguém já coloque ali, mas uma das formas desses coronéis hoje é através do sacerdócio também. Vou colocar mais alguns comentários aqui das pessoas, e teve o Carlos, já vai, Arthur, só um pouquinho, o Carlos Marcial perguntou se ainda pode fazer inscrição. Pode sim, só mandar sua questão ali nos comentários. Arthur. Obrigado, eu achei que você tinha esquecido de mim. Essa é aquela hora que você pega e aquela frase pronta, bonita, assim, você emplaca ela para você mostrar que você é inteligente, né? Então, eu acho que a frase que bateu na minha cabeça na hora que vocês começaram a falar e ver a questão foi: se a educação não é libertadora, né, o que vai ser? O sonho do oprimido vai ser o opressor. O que a gente percebe? Agora eu vou trazer para os coronéis da contemporaneidade, né? Você já deu um nome aí que eu não conhecia, que é os coronéis do sacerdócio, mas eu acho que dá para a gente pensar que existem inúmeros tipos de coronelismo hoje e que ele só muda de nome, né? A prática, no caso do coronelismo no Brasil, ela perpassa hoje no processo onde a gente começa a perceber que existe uma manutenção de certas desigualdades propositais, que existe um processo de manutenção do sucateamento de certos setores públicos, em busca da defesa de um discurso que é extremamente enriquecedor, e hoje em dia a gente tem o advento na internet das pessoas que fazem a venda da autossuficiência, você tem o processo da construção dessa ideia do coach, vamos dizer assim, nada contra eles, mas eu estou dizendo assim que no geral você percebe que é um discurso pronto, fácil, uma solução rápida, eu tenho soluções que vão deixar você rico, você pode ficar rico assim, e essa sedução da riqueza é uma coisa que é muito vendida no nosso modo competitivo como a gente constrói as coisas. Essa competitividade que a gente tem no nosso meio social faz com que qualquer coisa absoluta, e isso é uma deriva do capitalismo, faz com que qualquer coisa seja motivo para se competir. Então a gente tem dentro das escolas os alunos recebendo a prova e a primeira coisa que eles perguntam é: que nota você tirou, né? Eles olham para o outro e vão perguntar isso. Eles querem saber quem tirou uma nota maior, quem tirou uma nota menor, porque quem tirou uma nota menor é burro. E ele enfia na cabeça que é burro porque ele não se encaixa naquele padrão de educação. E aí a gente continua nesse processo de manutenção. O que eu quero dizer é que essas soluções mágicas, essa ideia de que você quer ser rico a todo custo, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter uma startup, que você tem que investir, ela tem seu lado positivo, porque existe tipos de investimento que são importantes, pequenos empresários precisam ser incentivados. A questão é que a venda dessas soluções, elas corroboram com esse discurso de competitividade e desse modo de as pessoas serem seduzidas por esse poder. Quando você pensa também na política, quando você pensa na sociedade, você começa a perceber que
esse discurso ele cada vez ganha mais força, e é muito engraçado que é das camadas mais populares possíveis, onde deveria se reinar e deveria se entender que deveria haver uma união para a construção de certas coisas, que há muito mais dificuldade, mas o discurso da meritocracia no Brasil, ele vence muito forte, muito por causa desse controle narrativo, dessa construção onde o indivíduo é colocado como um elemento que ele é o único culpado pelo seu não sucesso, ou seja, as derivas de riqueza e de posse hoje em dia no Brasil, elas fazem com que a sedução para se tornar esse opressor, essa pessoa rica que tem posses, do ter mais cada vez mais, ele vai fazer com que essa construção do que é ser esse coronel contemporâneo se torne o mote principal da nossa sociedade. Uma sociedade que é pautada nas desigualdades sociais, é praticamente uma forma de devorar os indivíduos e as suas particularidades, e ao mesmo tempo que se devora essas individualidades e esses sonhos, e enfim, essas perspectivas, você acaba incutindo que existe um modus operandi de vida, que você tem que fazer sucesso por seus méritos, e aí vem aquele consciente da empresa, porque você tem que comprar a empresa como se ela fosse sua, porém você não tem o mesmo custo, enfim. O que eu tô querendo dizer com toda essa viagem minha aqui, é que o fator principal para esse coronelismo se consolidar é justamente esse fator ideológico, essa coisa de se perceber como um elemento, digamos assim, de busca e não tanto de abomino. A gente aqui está discutindo entendendo que é abominável essa opressão sobre os menores indivíduos, mas a gente sabe que nossa sociedade hoje vem de uma ideia de que essa opressão, esse poder, esse domínio, esse ter amplas terras, esse ter uma indústria, ter uma fábrica, é o modelo de sedução da nossa cultura hoje. Infelizmente, eu acho que isso pauta bastante com o que a gente tem que discutir no momento de hoje. Espero que eu não tenha viajado muito, porque eu começo a falar, eu vou longe. Enfim, obrigado. Professores, a professora Cibele, né, que é professora de Sociologia do Instituto Federal do Paraná, aqui em União, ela fez uma pergunta, eu gostaria também que vocês falassem, né, qual que é a relação do coronelismo da região com a ditadura militar? Eu posso dizer que boa parte dos grandes proprietários no Brasil, né, não só de União da Vitória e região, mas em boa parte do Brasil, apoiaram o golpe de 64. Né? Qual é o temor que eles tinham? O temor que eles tinham era sobre o avanço da reforma agrária, né, que era uma possibilidade lá no início dos anos 1960. Né? Existia toda uma organização crescente dos trabalhadores rurais no Brasil, existiam sindicatos rurais em vários estados, as ligas camponesas no Nordeste e em outros estados também, né? Então, a pressão por aquilo que o governo João Goulart chamou de reformas de base, era uma pressão que vinha realmente da base da sociedade, né? Então, o que estava em disputa em 64 era um processo de ampliação da democratização no Brasil, via reforma agrária, reforma urbana e tudo mais, e, por outro lado, né, o golpe, baseado ainda na teoria das políticas da Guerra Fria, acusando, né, todas as forças democráticas de comunismo, né, que é uma palavra tampão que serve para muitas situações e que voltou a ser usada atualmente assim, né, para se caracterizar os adversários políticos, né? Mas o fato é que, quando se formou a Arena, que era o partido da ditadura militar, Aliança Renovadora Nacional, a Arena ela chegou até a pedir uma mudança na legislação para permitir que em vários municípios existisse a sublegenda. O que era a sublegenda? Era, por exemplo, eleições para prefeitos, existia um candidato da Arena 1, um candidato da Arena 2 e outro candidato da Arena 3. Todos do mesmo partido que apoiava o regime militar. Então, para não dar espaço para a oposição, né, boa parte, né, dos coronéis e dos antigos proprietários fundiários, né, deram um apoio assim, firme desde o início do golpe militar. E, aliás, né,
muitas vezes deram apoio paramilitar, né? E em 64, nós temos dados do Brasil inteiro e também há números de Santa Catarina nesse relatório, que é o relatório da Comissão Nacional da Verdade. A onda de repressão dos militares em 64 começou com o sindicalismo rural, né? O sindicalismo rural foi o primeiro atingido e pesadamente atingido pela ditadura, antes de chegar nos estudantes e em outros setores da população, né? Então, acho que até vocês devem conhecer aquele documentário do Eduardo Coutinho chamado Cabra Marcado para Morrer, né? Que está disponível hoje até no YouTube, né? É um belo documentário sobre como que os coronéis participaram da ditadura militar no Brasil. Não conheci esse documentário, professor, até vou procurar ele para disponibilizar, né, para o pessoal que quiser. Rogério. Eu quero só pegar um gancho aí nessa questão dos coronéis e a ditadura militar, né? A análise do professor é muito interessante, e se você for ver hoje, né, a UDN, que era antes da ditadura militar, que representava essa grande fase de coronéis, ainda existe, né? Senão, ela está instalada em vários partidos políticos e está aí, né? Mesmo na democracia está aí. E sem contar que o Brasil é um país que, democraticamente, tem uma experiência muito curtinha, né? Muito curta, né? E acaba não tendo muito essa parcela, assim, de participação. Então, para entender bem isso, é bem complicado, né? Eu acho que o professor pontuou muito bem, se for ver as disputas de terras com os indígenas hoje na Amazônia, mas aqui na nossa região também, né? Sempre tem o cabra marcado para morrer, né? E quem faz isso é ligado a esses grandes coronéis aí da terra. E na nossa região, os coronéis foram paramilitares, como o professor falou, né? Então, é uma tradição, vamos dizer assim, deles estarem ligados nessa parte. Mas eu queria fazer, Thaís, responder algumas questões aí que eu acho que o pessoal mandou e que eu entendo como pertinente, né? O Heloísa Alexandre de Paula tinha uns coronéis na região aí, né? Tá assistindo, um abraço para o Heloísa, né? Mas teve, acho que foi a Sueli colocou assim, que Sueli Souza Pinto, né? Se todos se corrompem pelo poder, eu acho que não é isso. É como o Arthur falou, né? O Arthur e o professor Paulo, né? Mas assim, culturalmente se criou uma visão de que você tem que ser assim para ser aceito, né? Se pegar a visão do professor Paulo, né? É uma questão muito materialista, né? É muito de que, eu tenho dinheiro, tenho poder, né? Então eu vou fazer dessa forma. Então nem todos são assim, né? Ninguém se corrompe assim porque quer. Mas tinha perguntas aí relacionadas aos dias de hoje, né? Aos coronéis do dia de hoje, e como eles agem. E a Thaís falou no coronel sacerdote, né? O coronel do sacerdócio, né? Eu falava no começo da live que se havia o messianismo libertador dos monges naquela época, que pregava uma sociedade onde todos seriam iguais. Hoje, se tu for ver, o pessoal acaba pegando esse messianismo, né? E tá aí, essa semana estourou, não só, a Thaís falou das religiões pentecostais, né? Mas também a própria Igreja Católica aí, semana aí, tivemos aí assuntos relacionados a isso, quem acompanha a mídia vai saber. Então não é uma questão assim de que se divide, né? Ou é esse ou não é. Esse presta ou esse não presta. Muitas vezes se espalham muito nesses setores. E o loteamento midiático em cima disso, ou a influência midiática em cima disso é muito importante, né? Se você pega aí setores, muitas pessoas acompanharam processos que foram abertos esses dias, né? E a pessoa estava tão concentrada de que aquela pessoa, aquele coronel midiático ou religioso era influente ao bastante de induzir eleições e tal, né? E acaba se desmoronando, né? Tivemos uma deputada aí que está agora respondendo assim, não está presa ainda, né? Por causa da imunidade parlamentar, mas respondendo por um crime de assassinato, enquanto ela defendia que não podia abortar porque era um crime, né? Então, são coisas assim que no dia a dia acabam aparecendo.
Mas o que eu quero falar aqui vai pegar sempre no gancho do que vocês falam, né? E quando vocês colocam, né, como que eu vejo hoje a questão do coronelismo aqui, trabalhando com o movimento social? Eu acho que as pessoas que trabalham com o movimento social sentem bastante essa questão dos coronéis quererem cortar essas novas lideranças surgindo, querendo cortar os trabalhos que a gente desenvolve. Há 3, 4 anos, a gente organizou uma grande manifestação aqui em União da Vitória, né, entre os estudantes, em que mais de 200 estudantes, isso é bastante aqui para a cidade de União, invadiu a sessão da Câmara dos Vereadores porque a Unespar estava sendo sucateada na época, né? E a gente não tinha nenhuma resposta, né? Nenhum dos vereadores, né, na época, se manifestava a favor da universidade. Então a gente organizou essa manifestação, espero que quem tenha participado também esteja assistindo, né? Vai lembrar. E os estudantes entraram na sessão da Câmara, assim, foi uma surpresa para eles. E no dia seguinte eu fui chamada, né, por algumas pessoas poderosas da cidade, e falaram que era para eu ir com mais calma, né? Porque senão eu ia estar numa cova, iam jogar uma pá em cima de mim, né? Então a gente sente isso, né? A gente vê como cortam as novas lideranças, como tentam sucatear todo o movimento social, assim, e ameaça mesmo, né? Falaram que se eu não for com mais calma e saber onde eu estou pisando, né, eu não vou durar muito tempo. Então isso é bem complicado, acho que para todos os ativistas, né? Vou trazer outras perguntas aqui para vocês, tá bom? Só queria fazer esse relato de como a gente sente isso hoje também. O Wesley Marques perguntou se alguém já ouviu falar de um fazendeiro chamado Júlio Mesquita. Não? Tá. Nunca, eu citei até o De Paula, porque como a região de Santa Catarina foi mais envolvida, né? Aquela região ali era mais tranquila. O professor levantou a família Pimpão, né? A família Amazonas aí, a região de Palmas ali, né? Mas também tinha os coronéis, talvez, e talvez possa ser os Mesquita, o Júlio Mesquita, né? Aqueles coronéis que não tinham a terra, mas tinham o poder da violência, que eram os líderes dos jagunços, que também eram chamados de coronéis, né? Eu agora não vou lembrar, mas num desses livros de história do contestado, um dos coronéis dizia que se desse 3 tiros na casa dele, em 10 minutos reunia 50 jagunços. Então talvez possa ser algum coronel nessa situação, né? O professor Paulo pode nos informar, talvez me ajudar melhor nessa situação. Ele que trabalhou muito, né, nessa parte. Olha, no contestado, Mesquita, que eu conheço, é um general do Exército Brasileiro que atacou a região do contestado entre os meses de maio e junho de 1914, antes da expedição do Setembrino, né? Ele ficou pouco tempo e mandou um relatório até para o presidente da República e para o governador do Rio Grande do Sul também, que era um aliado político dele, né? Dizendo justamente isso, que ele não conseguiu tocar adiante a campanha, porque deram pouco orçamento, e metade do orçamento ele tinha que gastar com vaqueanos civis, ou seja, com os coronéis regionais aqui, né, do contestado, né? E aí, naquela época, porque a guerra também foi um negócio para os coronéis, né? Além de ser a oportunidade de se apropriar de terras e bens, né, também foi um negócio. Eles recebiam parte do orçamento do Exército, né, por conta daquilo, né? Agora, fazendeiro Mesquita, não conheço. O Heloísa aqui, ó. Nessa discussão que se observa que falta consciência de classe, esse momento que vivemos em que os trabalhadores ou parte deles apoiam essas mudanças contra si próprio, não seriam assim que o discurso desse coronelismo está desconstruindo essa consciência de classe? Posso aproveitar comentar essa? Pode, Arthur, faz favor. Então, eu ia aproveitar até, inclusive, o raciocínio que o professor Paulo fez agora sobre esses coronéis, e como a gente percebe que entra naquela questão do projeto de poder, a falta de consciência de classe, ela entra num processo de alienação, entrando em conceitos marxistas da coisa. Mas a gente pensar que um projeto de poder, a manutenção disso, ele precisa que existam pessoas que ele controle, ele precisa que existam populações que ele controle. Nesse sentido, é importante a gente ressaltar
como há ainda esse projeto de manutenção, e aí a gente entra no papel que a escola tem nesse sentido. A escola, ela foi muito, muito colocada como um elemento para se criar o indivíduo para a sociedade, né? E a gente tem ali uns 20 anos, 25 anos de ditadura militar, para poder entender como foi controlado principalmente a área das ciências humanas, como a narrativa delas é controlada. E mesmo quando você pensa num processo de libertação desse processo educacional, quando você discute algum tema, você corre o risco ainda de ser enfrentado pelas pessoas que estão envolvidas no seu meio de trabalho. Eu nunca tive esse desprazer, mas acontece com muitos profissionais, muitos colegas meus, e eu falo em uma questão de coletividade nesse sentido. Então, essa falta de consciência de classe e esse processo, ele deriva também de uma vamos colocar, assim, eu vou colocar pela realidade, tá, dos fatos. Eu penso no indivíduo que trabalha numa indústria, aqui em Caçador, o dia todo. Eu acho que a última coisa que ele quer chegar em casa é ir ler Marx, né? Eu acho que, no fim das contas, ele acaba não tendo consciência ou simplesmente a percepção dessa união, porque ele percebe que ele só vai ganhar dinheiro se ele trabalhar que nem um condenado. E é muito interessante que aí a gente tem um problema. E aí é uma crítica que eu vou pegar o gancho que o Rogério já fez, aquela pequena crítica sobre a esquerda, e é uma coisa que eu vi que, inclusive, o Marcelo Adnet comentou lá no Roda Viva, há uma semana atrás, que é a questão de que a esquerda, ela acaba sendo muito acadêmica em alguns sentidos. Então, às vezes, falta a gente pensar em falar a linguagem do povo. Um momento como a gente está tendo agora é uma ótima oportunidade de a gente ter contato com pessoas que têm curiosidade sobre o tema e, às vezes, não tem tempo de pensar para parar para entender sobre isso. Eu queria muito aprender sobre contestado, mas eu não consigo porque eu estou trabalhando. Eu não consigo porque eu estou fazendo home office. A gente entende, a gente sabe isso. E aí, eu acho que essa falta de compreensão falta para a gente construir um diálogo para quebra desses paradigmas. Quando eu falo que há um academicismo muito grande, ainda falta uma quebra no diálogo que ele se torne popular, que é o papel que professores de base como eu fazem, né? Eu não me coloco numa posição de um professor que faz ainda estou no processo de transformação da minha prática para uma educação libertadora, porque a gente está muito preso à burocracia escolar, e isso acaba engessando e desmotivando muitas vezes a nossa prática. Porém, é muito importante a gente pensar que quando a gente começa a construir um raciocínio e busca tentar falar a linguagem mais popular e tenta não polarizar as discussões, mas tenta construir um diálogo, você percebe que muitas vezes essa falta de consciência de classe é uma consequência da falta de diálogo popular, da falta de você tirar de um pedestal acadêmico aquele marxismo difícil. Gente, eu fui começar a leitura, eu estudei escola pública minha vida toda. Meu primeiro livro que eu comprei foi o Rogério que comprou para mim, que foi o Memória da África, que ele trouxe numa caixinha para todo mundo no projeto do PIBID. Aquele foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida, eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu tive a oportunidade porque eu estava numa faculdade, eu tive que construir o hábito de leitura para poder me dinamizar, e eu ainda tenho dificuldade quanto a isso. Quantos milhares de alunos da educação básica têm essa dificuldade? Quantos trabalhadores ainda têm essa dificuldade de interpretação? Agora você pega um livro difícil e você fala para aquele trabalhador, mas ele não tomou consciência. Eu acho, às vezes, que é um pouco pedante esse discurso. E a gente falta pensar que a gente precisa ter um diálogo mais claro. Eu acho que essa construção é diária. Eu consegui desenvolver pequenos projetinhos com meus alunos que até hoje eles lembram. E coisas que são relacionadas ao contestado, que fizeram eles abrir a cabeça e entender aquilo. E o que fez eles abrirem a cabeça? É ir em Irani, é ir no museu, é explicar para eles o que é a importância daquilo. E por que a gente não pode construir isso com a família? Porque muitas vezes a gente, como professores, não quer que a família esteja na escola. A gente reclama que eles não vão, mas a gente muitas vezes quer que fique longe. Então, o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa rever os nossos hábitos e as nossas formas de ensino e diálogo para poder construir uma ponte e não tentar... Claro que realmente vai ter horas que você vai discutir com pessoas que não estão abertas ao diálogo, porque elas vão ter teorias da conspiração gigantescas que na cabeça delas faz sentido. Porque a Terra é plana, então pronto, a Terra é plana e acabou. Agora, quando você pensa
que existem pessoas que foram na dúvida, que foram no fácil, que foram no simples, que foi o discurso que foi feito pela direita no Brasil, o discurso da simplicidade, do diálogo fácil, do texto de 3 linhas, eles conseguiram conquistar isso, enquanto que a gente estava num pedestal ali na esquerda, falando para meia dúzia de pessoas, porque Marx, porque Engels, porque... Gente, por favor, a gente precisa... Isso é uma autocrítica, me coloco na esquerda. É uma autocrítica que a gente precisa fazer. A gente precisa tentar tornar menos acadêmico. Mas a história não é simplista. Claro que ela não é. Ela é difícil. A gente tem que falar para o aluno, a história é difícil, filho, mas vem cá que eu vou ajudar você. A gente tá aqui para isso, para mediar esse processo. E eu acho que como figuras e como professores, a gente também tem esse papel social. A ciência de classe, então, só para eu finalizar esse meu discurso gigantesco, é basicamente esse processo onde digamos, ele cola com uma falta de uma libertação no processo educacional engessado por um processo de poder que quer manter dessa forma, ao mesmo tempo que a gente tem também uma elitização do conhecimento. Eu acho que entra nesse dualismo. Eu vejo dessa forma. Live, eu vou pedir para a gente ir finalizando, né? Mesmo as pessoas colocando seus comentários, depois a gente, né? Caso algum não tenha sido feito, a gente vê ele e responde depois, tá bom? Eu vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais, né? Vou começar pelo Arthur mesmo, né? Que acabou de falar, mas, Arthur, gostaria de suas considerações finais. Queria agradecer, Thaís, pelo convite. Thaís, para mim é muito formal. Biber, obrigado pelo convite, tá? Obrigado pelo Rogério também. Prazerzão conversar com ele de novo. Nossa, muito tempo que eu não vi o Rogério. Professor Paulo, para mim, como eu disse, é uma honra estar com ele aqui. Eu tenho uma dificuldade de me colocar em patamares e assim, eu conversando com o professor Paulo. Não, o professor Paulo falou isso. Para mim já é uma coisa assim que eu tenho uma certa dificuldade, mas queria agradecer muito. Queria agradecer também, principalmente porque muitos dos vídeos que eu produzi no meu canal, meu humilde canalzinho, se vocês quiserem se inscrever, pessoal querido, amoroso do meu coração, eu tenho um Instagram, @ensinartur, tudo junto, tá? Arthur com TH. Por favor, me sigam lá no Instagram. Eu produzo conteúdo e eu também tiro alguns textos legais e compartilho com o pessoal na internet. Então, eu sempre cito referências, eu tenho muito cuidado com essa parte. E o meu foco principal é o contestado. Eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube, youtube.com/ensinartur, onde eu fiz 6 vídeos sobre a Guerra do Contestado, e a maioria dos vídeos eu tenho referências do professor Paulo no Lideranças do Contestado. Eu utilizo alguns livros, Marli Auras, enfim, eu sempre estou buscando, então me dá muito trabalho. Eu não fiz mais vídeos, não continuei a playlist por causa que me deu trabalho, mas eu parei ali o meu próximo vídeo seria sobre o massacre do Taquarussu, vai ser em breve, eu juro, eu prometo pra vocês. Mas quem quiser se inscrever no canal, eu convido. Biber, muito obrigado mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui, para mim é um prazerzão mesmo. Você é uma mulher incrível, você faz coisas assim, né? A gente teve anos e anos. Eu até vou jogar você aos leões agora. Eu lembro quando nós concorremos à eleição e eu perdi para você e pro Carioca no Caís aquela vez. Então, mas merecido, porque eu sou um péssimo político. Mas, enfim, o fato é que, obrigado, Biber, e, assim, apoio total, você é incrível, você construiu movimentos sociais, você tá na luta, você é uma pessoa que sabe. Eu queria ter uma Biber aqui em Caçador também. Às vezes, eu e a Maísa, a gente discute muito isso, que falta representatividade política aqui na cidade, e eu gostaria muito de ter uma Biber aqui também. Então, muito obrigado mesmo, um prazerzão a todos, e isso aí é nóis. Rogério, suas considerações finais. Bom, depois do Arthur, falo o quê, né? Mas quero agradecer, primeiramente, talvez a pessoa da Biber, né? Porque a Biber, como o Arthur falou, e no começo eu falei, né? Eu conheci ela menina, hoje é essa mulher que é hoje, né? E tá de parabéns pela conduta dela e pela transformação que ela teve também como pessoa, como professora, como minha colega e como minha ex-aluna também, né? Então tá de parabéns, né? E a live deveria durar até sexta-feira, se eu fosse pegar os ganchos aí da esquerda que o Arthur levantou, daí eu ia falar sobre vanguarda e um monte de coisa, no final de semana nós ainda ia estar aqui, né? Então não dá para fazer isso. O Arthur também, né? Sorte que não era a reunião do PIBIT, senão ia ser a tarde inteira aqui, né? E tu também, cara, virou um grande professor, eu acompanho, tô inscrito lá no teu canal,
grande professor, e quando eu e a Biber, você lembrou, né, que nós te chamamos e falamos, Arthur, para ser professor é assim, todo mundo estava aprendendo, né? Então, acho que a amizade é isso, e o empenho e consideração passa por aí, né? Tu é um grande homem também, um professor incrível, eu vejo teus vídeos, assisto todos os teus vídeos lá, né? Então, tá de parabéns, não se preocupe com isso, né? A gente vai aprendendo dia a dia. E claro, professor Paulo, o primeiro livro que eu li também demorou, não foi do Memória da África, tá, Arthur? E aí eu tava, quando você falou, eu lembrei, foi a primeira vez que alguém me chamou de professor, porque quando eu comprei, uma mulher me ligou pedindo os seus livros, tinham chegado o professor Rogério, eu fiquei tudo emocionado, né? Que tinha sido chamado de professor. Então, para tu ver como é que é as coisas, né? Mas o professor Paulo, o primeiro livro que eu assisti foi que eu li, né? E li várias vezes, foi Lideranças do Contestado. Mas vários artigos, né? E um artigo que pouco tempo atrás, eu li em 2011 ou 12, não me lembro, quando eu estava no mestrado, foi 2012, eu acho, sobre alimentação. Eu tinha uma amiga, uma colega de trabalho, a Eliane, que é lá de Prudentópolis, ela falava sobre os ucranianos e a fome. E daí eu encontrei um artigo do senhor falando sobre a fome dos sertanejos do contestado, né? O que eles sofreram e tal. E a partir daquilo eu sempre, por N problemas e tarefas da vida, sempre pensei em fazer alguma coisa sobre a culinária ou sobre a alimentação dos sertanejos. E eu morei no interior de Divinópolis, né? Na região de Serra Grande ali, e eu tive o prazer, quando eu via o livro do senhor, né, quando eu li o livro do senhor, né, isso também na faculdade, via as fontes orais que o senhor usou, né, e daí eu comecei a lembrar das pessoas que eu conheci lá e que eram da época, ou eram descendentes de quem esteve no conflito, né. E daí vi algumas, tipo a festa de São Sebastião, que era uma festa que não era organizada pela igreja, mas que o pessoal fazia a festa de São Sebastião em homenagem ao monge, né? E eu, naquela criança, 9, 10 anos, fugia da mãe para ir lá, porque que Deus a tenha, né? Mas ela não sabia que eu ia na festa, e daí eu ficava olhando aquilo e pensava, mas por que eles fazem isso? Eu só fui compreender isso muito mais tarde. E sinto uma pena de não ter conseguido explorar mais essas testemunhas da história. Que essas pessoas foram a história viva, né? A maioria, eu não sei se existem muitos vivos ainda, mas as que participaram do conflito, acho que não existe mais nenhum vivo ali na região de Divinópolis. Mas foram pessoas assim que uma pena que eu não consegui explorar isso melhor, né? E hoje não me arrependo porque eu não tinha condições para fazer esse trabalho. Mas eu acho que uma das coisas que eu quero fazer, talvez, quem sabe, um projeto de doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né? É trabalhar a cultura e a alimentação desse povo, tá bom, professor? Um abraço para vocês. Professor Paulo. Eu queria também agradecer a gentileza do convite da Thaís, né? E estar aqui com os colegas, né? Com o Arthur, o Rogério. Estamos aqui te esperando para a seleção, Rogério. Né? Bem, é só... O edital deve estar saindo, acho que no mês que vem. Então, é só se inscrever. Né? Bom, eu acho que... Eu não queria passar uma má impressão para o nosso público, porque a gente falou tanto do domínio do coronel, porque o coronel é poderoso, porque o coronel é isso, que é aquilo, mas os coronéis podem ser derrotados. Isso que eu queria falar. Os coronéis podem ser derrotados. Já foram muitas vezes e necessariamente serão. Serão se a gente quiser ter um país democrático, justo, né, inclusivo. Né, a gente vai precisar derrotar esses. Isso depende da organização da população, depende da disponibilidade das pessoas em levar a sério as suas convicções, em levar a sério a justiça, em levar a sério a educação, em levar a sério um Estado republicano, efetivamente republicano. Né? Então, é algo que está no nosso alcance, não é uma impossibilidade. Né? Então, eu queria terminar assim, mais com essa mensagem de otimismo, né? Que a nossa história já teve muitas
reviravoltas e tudo sempre é possível. É claro que as reviravoltas não acontecem do nada, né? Não é uma mudança de vento, né? Depende da nossa vontade, do nosso trabalho, da nossa dedicação, né? Como cidadãos, como docentes, como educadores, né? Que a gente tenha a responsabilidade pela educação, pela ciência e pela democracia também. Obrigado, colegas, um grande abraço. Obrigado ao público que nos acompanhou até agora. Né? Para finalizar, quero agradecer. Só para trabalhar um pouquinho, já vou aproveitar aqui, eu também quero fazer mestrado na UFT, tá? Eu vou falar já isso aí para vocês. Vamos lá! Vamos lá. Não, eu já vou deixar aberto, hein, Rogério e o professor Paulo, eu quero fazer uma live com vocês no meu canal, hein? Quero fazer uma live com vocês no meu canal. Em breve chegará o convite com letras douradas, um papel bonito, tá? Obrigado. Professores, quero agradecer mesmo que vocês aceitaram o convite, né? Arthur, já conheço há muito tempo, Rogério foi meu professor de História do Paraná 1 e 2, né? A gente já era amigo antes, mas ter você como professor foi sensacional, né? A Tamira estava aqui comentando também. Eu acho que quando você assumiu essas disciplinas, a gente conseguiu aprofundar mesmo, né? A questão da história do Paraná. Ainda a gente tem uma dificuldade de trabalhar o contestado aqui em União da Vitória mesmo, né? Mas você trouxe outras discussões para a gente. E professor Paulo Pinheiro Machado, né? Hoje à tarde mandei um áudio para você falando de como a gente estava ansioso, né, de fazer essa live. Por quê? Porque o senhor, você é um grande nome do contestado no país, né? E quando o Arthur coloca essa coisa, né, da questão acadêmica ou da dificuldade que a gente tem de dialogar com a população, acho que só o fato do professor estar aqui participando de uma live, né, com professores da rede pública estadual, já mostra como, sim, as pesquisas acadêmicas, elas se tornam acessíveis, elas podem ser acessíveis à população. E obrigada por terminar a sua fala, né, a sua consideração final, trazendo esperança, porque os coronéis podem ser derrotados, sim, às vezes não tão rápido como a gente quer, mas basta organização, né? E eu espero que todo mundo compreenda um dia, né, que infelizmente a nossa terra aqui, ela ainda é manchada de sangue de gente pobre, sangue de gente que foi assassinada, né, para alguns terem o poder. Então, gente, muito obrigada, né? Eu espero que a gente faça mais conversas ainda, tá bom? Obrigada, gente!